Sejam bem-vindos. Tá sem som. O microfone tá onde? Não. Ah, tá carregando. Muito boa noite. Minha saudação de alegria a todos vocês. É uma honra retornar a esta casa. Estivemos aqui o ano passado também, porque essas oportunidades de convivência nos fazem imenso bem. Todos nós nos beneficiamos desses encontros que fortalecem, alimentam a alma na verdade. Minha saudação também aos internautas conectados, aqueles que verão gravados posteriormente, e a minha gratidão pela oportunidade, sem dúvida nenhuma. Acho que é a melhor expressão que possamos transmitir nesse começo de conversa, é dizer da nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui. Esse livro aqui, Segue-me, é um livro que está completando 50 anos.
Ele foi publicado em 1973. É uma obra esquecida, praticamente desconhecida. O título é muito sugestivo. Segue-me. Foi ditado por Emmanuel na psicografia de Chico e organizado por Wallace Leal Valentim Rodrigues. O Wallace Leal Valentim Rodrigues foi editor da Casa Editora Clarim em Matão por aproximadamente 30 anos. Ele foi um grande autor, publicou muitos livros. Vocês vão se lembrar de um dos livros dele, a hora que eu citar, vocês vão lembrar. E para o Resto da Vida. É um livrinho infantil, com ilustrações, com mensagens muito suaves. Escreveu vários livros, mas ele também foi tradutor. Ele falava vários idiomas e traduziu de outros idiomas para o português livros que se relacionassem com o psiquismo humano, comentando a ocorrência de fenômenos mediúnicos, etc. No ano que vem vai se completar o centenário de nascimento de Wallace. Ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1924. E eu tomei a incumbência, é algo que eu vinha sonhando há bastante tempo, de organizar um livro só com os prefácios de Wallace. Porque além de autor de livros próprios, além de tradutor de livros estrangeiros para o idioma português, relacionados ao psiquismo humano, como dissemos, o Wallace também organizou vários livros. Esse aqui é um deles. Esse aqui, junto com o Escrínio de Luz, os dois livros foram organizados por ele. Eram mensagens de Chico, esparsas, inéditas. Ele juntou as mensagens e constituiu o livro. E tanto esse aqui como o Escrínio de Luz são dois tesouros. Nós vamos nos concentrar numa lição deste livro. Esse livro tem dezenas de capítulos e todos os capítulos são assim, curtinhos. 2 páginas. Você tem à frente, ele faz um comentário e conclui. A maioria dos capítulos é assim. São dezenas de capítulos nesse formato compacto. Mas são lições preciosas. Mas o prefácio de Wallace é bem longo. São 16 páginas. Já o Escrínio de Luz, para terem uma ideia, é um livro com um prefácio de 26 páginas. Imagine vocês um livro com um prefácio de 26 páginas. Quase que fica maior que o autor, né? Mas são tesouros. Então eu sou um grande admirador de Wallace e estou organizando um livro com os prefácios dele. Então estou me deleitando aqui com os conteúdos de Wallace, lendo prefácio por prefácio. Não será um livro de transcrições de prefácio. Nós vamos extrair trechinhos e comentar os trechinhos de Wallace. Mas por que nós trouxemos esse livro aqui? Porque as lições desse livro aqui que nós selecionamos para iniciar essa palestra, que a Cecília anunciou, Alfinetadas e Rupturas, no último capítulo do livro, também mais curto do que aquele que eu mostrei para vocês, olha, é esse trecho aqui, são 7 parágrafos, que culmina aqui. Esse último capítulo tem o título de A Língua. É o último capítulo do livro. Mas vocês já começaram a perceber a conexão do tema com o capítulo, né? Muito bem. E Emmanuel, com a sua sabedoria, Emmanuel é um grande sábio. Talvez um dos grandes sábios da humanidade, desencarnado, que trouxe no século passado uma coleção maravilhosa de livros que, além dos romances históricos, clássicos do início do cristianismo, que são livros densos, nos ofereceu esses livros de pequenas mensagens. São muitos. Emmanuel psicografou mais de uma centena de obras pela mediunidade de Chico Xavier. Além daqueles bilhetinhos rápidos, né, de 3 ou 4 parágrafos, transformadas nessas mensagens avulsas que são distribuídas. Mas, nesse capítulo especificamente, como ele faz na maioria dos artigos dele, que ele analisa trechos do Novo Testamento, ele usou um trecho aqui de uma carta de Tiago, endereçado às comunidades. Como vocês sabem, os apóstolos escreviam cartas para as comunidades. Hoje em dia a gente manda o WhatsApp. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha correio, não tinha nada do que nós temos hoje. Então eles escreviam cartas que nem eram escritas com lápis ou caneta esferográfica, não tinha isso.
Eram os chamados papiros, né? Uma versão bastante acanhada e precária de comunicação, mas era um recurso da época. E os apóstolos, como Paulo, que ficou muito famoso pelas suas cartas, que endereçava as comunidades cristãs iniciantes, nós temos aqui um trecho de uma das cartas de Tiago. E o Tiago diz assim lá em determinado trecho, e Emmanuel gosta de fazer isso. Ele pega um pedacinho e manda bala naquele pedacinho, né? E sabe qual é o pedacinho de Tiago? A língua também é um fogo. Pegou esse trecho e vai tirar lições desse trecho. E vai dizer aqui que a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago. Ele não transcreveu a carta toda, ele tirou um trecho. Mas ele considera aquela carta como considerações bastante amargas. Em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início, diz Emmanuel, agora Emmanuel falando, o início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. E ele vai dizer, a língua está posta entre os membros superiores, os dois braços, as duas mãos, como o pequeno leme de uma embarcação poderosa, que lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade está o recurso sagrado de criar, como o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir a nau. E ele, quase concluindo já, a língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa. A grande função da língua, além de ingerir o alimento, é a comunicação. Das cordas vocais, esse movimento da língua nos permite a comunicação. E ele vai dizer, o desvio de sua função para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é muito ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar, ferir, desapiedosamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, será justo que interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus usou a dele? Esta última pergunta do capítulo ensejou-nos este tema, alfinetadas e rupturas. Quando eu encontrei, numa situação muito peculiar, uma outra afirmação de Paulo de Tarso, mas não lá na época dele, e sim na época da codificação. Paulo de Tarso, espírito, traz dentro de uma expressão essas duas palavras. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei de boca aberta. Fiquei boquiaberto, porque são lições que a gente sempre lê, está sempre estudando para fazer palestra, para escrever o Evangelho no Lar, e a gente não se dá conta dessas preciosidades didáticas e diretas do cotidiano. Vocês sabem que a palavra alfinetadas, ou alfinetada, ela é originária da palavra alfinete. O alfinete, todo mundo conhece o que é um alfinete. Já me sugeriram levar um alfinete na palestra e sortear no final. Eu não fiz isso ainda, mas gostei da ideia. Já me sugeriram. O alfinete era muito usado no tempo das fraldas de pano para os bebês.
foi substituído pelas fraldas descartáveis com adesivos, felizmente. Mas o alfinete é um objeto metálico, pontiagudo, muito conhecido, e que se você não manejar direito, você pode furar o dedo e sangrar a mão, se você não tiver cuidado com ele, até para mexer numa caixinha onde estão guardados os alfinetes, que normalmente ficam enfiados nos carretéis de linhas, né? Se você não tomar cuidado, você fura o dedo, porque ele é metálico e tem a ponta fina, que pode furar. Já essa criação brasileira, digamos assim, né? Essa versatilidade brasileira de mexer com as palavras do idioma, então nós tínhamos o alfinete, que alfinetava e pode furar o dedo, daí virou a outra expressão, alfinetada. A alfinetada, ela pode ser entendida, e é assim que a gente entende logo de cara quando a gente vê a palavra alfinetada, porque é uma palavra que se incorporou ao vocabulário nosso, diário, com muita facilidade. Ela é sinônimo de cutucada. Ela é sinônimo de direta ou de indireta. E mais interessante, às vezes proposital, calculadamente, trabalhada, planejada e às vezes inconscientemente. Porque a gente se habitua tanto a dar alfinetadas, tem gente que acostuma tanto a dar respostões grosseiros, a dar respostas grossas, que vira vício, vira hábito. E a pessoa nem percebe quando vê, porque não deixa de ser uma espécie de uma vingancinha particular. E aí a pessoa busca lembranças amargas do relacionamento, ou de outras situações, não necessariamente do relacionamento dela com aquela pessoa, mas que fazem a pessoa alfinetada se sentir humilhada pela recordação amarga, pela situação de fazê-la sentir-se desprezada ou desconsiderada ou mesmo humilhada, normalmente em público, embora aconteça também no relacionamento a dois. É muito comum, todos nós já presenciamos casais que discutem em público. Às vezes na fila do mercado, o casal batendo boca ali, um com o outro. É muito desagradável isso. Quem de nós já não presenciou essas brigas, essas discussões, essas disputas em público? Mas não é apenas briga de casais em público. Nós vemos essas alfinetadas em mesas de almoço. No domingo, quando reúne a família toda, é muito comum acontecer isso, viram as acusações. Mas o mais interessante é que as alfinetadas não estão restritas ao ambiente familiar. Elas estão presentes no ambiente de trabalho, entre colegas, e às vezes um quer tirar uma casquinha com o outro, como a gente usa, né, a expressão popular, um quer tirar o lugar do outro, então cria situações para desprezar o esforço alheio, por exemplo, a desconsiderar o que o outro fez. São hábitos muito infelizes entre colegas de trabalho, mas também entre patrão e empregado, patroa e empregada, como também entre irmãos, entre pais e filhos, mas está também nos esportes. Todo mundo viu aí o Bebeto e o Romário se alfinetando pela imprensa esses dias aí. Eles que se abraçaram na comemoração do gol do Campeonato Mundial de Futebol, nesses dias um começou a alfinetar o outro, ainda que distantes, sem se encontrarem presencialmente. A gente verifica isso nas artes, nos esportes, no teatro, no cinema, entre atores, entre profissionais variados, em que um procura menosprezar o esforço do outro, buscando recordações ou trazendo indicações depreciativas, o que é muito lamentável. Se a gente lembrar o período agitado da política recente, nós vamos ver as alfinetadas que se deram candidatos eleitos e eleitores, que disputavam ideias, e ficavam um alfinetando o outro, procurando defeito um do outro, na vida pública, na imprensa, na TV, etc. Isso está em todo lugar. Infelizmente, é um hábito muito infeliz. E entra na falta de caridade. Adentra o terreno da falta de caridade, que não combina, não condiz com os ensinos do Evangelho. Porque, em síntese, o que é o Evangelho? O Evangelho traz no seu esboço, na sua essência, o respeito uns pelos outros, incluindo a solidariedade, o estender das mãos
e adentra principalmente o campo do perdão entre as criaturas. Então, o desejo da pequena vingancinha particular provoca esses atritos, que às vezes são pequenos. Às vezes é uma discussão que passa rápido, mas às vezes se transforma em tragédias. Vocês viram o número de feminicídios que o Brasil teve o ano passado? Praticamente um por dia. É um absurdo isso. Rompimentos de relacionamentos em que um não aceita e acaba em tragédia. E muitas vezes pode ter começado numa alfinetada que o outro não soube suportar. Às vezes a alfinetada é até uma brincadeira, mas nem na brincadeira deve ser usada, porque o alfinetado nem sempre consegue compreender uma brincadeira. E às vezes nós extrapolamos na inconveniência. Vejam quantos detalhes. Quando a gente fala em perdão, a gente lembra dos grandes crimes, a gente lembra das grandes tragédias, mas o perdão se inclui também nesses pequenos atritos, nessa inconveniência que nós nos permitimos, às vezes, de sermos desagradáveis, de propósito, para maldizer, para humilhar, ou até inconscientemente, sem perceber. Quantos de nós não somos infelizes em algumas frases, que nos permitimos emitir uma opinião descaridosa? Quantos de nós não agimos assim? Mas é muito interessante como surgiu esse assunto. Porque eu e Neuza estávamos convidados, participando numa determinada cidade de um almoço da família. Nós fomos convidados, estávamos na cidade, vamos fazer palestra lá e deu certo de almoçar com uma família. Durante o almoço de domingo, 2 dos filhos começaram a se alfinetar na mesa. Jovens. Começou um a atacar o outro ali, por questões que a gente desconhecia. Mas começaram a se cutucar. Desse pequeno conflito, dessa pequena discussão, um deles ficou nervoso, derrubou a cadeira, bateu a porta, saiu da mesa. Quer dizer, desandou aquela harmonia que se pretendia num almoço familiar. E esses irmãos ficaram algum tempo sem se falar. Agora voltaram a se falar, fiquei sabendo disso. Mas, naquele mesmo domingo, de volta para Matão, na noite do domingo, quando normalmente fazemos o evangelho no lar, e nós estávamos com o evangelho aberto, e qual é a lição que caiu? Nós vamos na sequência, não é por acaso, a gente segue na sequência. Naquele dia que nós presenciamos aquela cena familiar, nós estávamos no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês sabem, Allan Kardec colocou como título dos capítulos as máximas morais de Jesus. Pegou os ensinos e lá colocou. Então nós temos lá, sede perfeitos, bem-aventurados, tem vários, né, das bem-aventuranças, entre outros. Kardec transcreve o trecho do Evangelho, comenta com a sua lucidez e depois acrescenta aquilo que ele chamou instruções dos Espíritos. E nós estávamos no capítulo 10. Já tínhamos chegado nas instruções dos Espíritos. Ali nas instruções dos Espíritos tem 2 mensagens curtinhas, elas não são longas. Se não me engano a memória, cada uma delas tem 3 parágrafos, bem curta, não é longa nem curta, 3 parágrafos. Uma é de Simeão e outra é de Paulo de Tarso, Espírito, o apóstolo. Foi uma das mensagens selecionadas por Allan Kardec para compor o capítulo. Lemos a mensagem de Simeão. Simeão discorre sobre o perdão, com muita sabedoria, entrando em detalhes sobre o perdão. E aí fomos para a mensagem de Paulo. Paulo também discorre sobre o perdão. As 2 mensagens falam do perdão das ofensas. E eles fazem considerações variadas. O perdoar não é esquecer, mas é não querer vingança, porque a gente não esquece. Se uma pessoa nos ofendeu, quando a gente encontra a pessoa, a gente lembra o que a pessoa fez. Mas o perdão, ele indica que a gente não deve alimentar aquela lembrança amarga e deve se esforçar por perdoar. Nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos.
mas é a lição do Evangelho, né? O próprio Cristo, entregando-se em sacrifício, nos deu a grande lição do perdão, ao pedir perdão ao Pai, porque aquelas criaturas não sabiam o que faziam. E é verdade, aqueles homens daquela época não sabíamos o que estávamos fazendo com o construtor, o governador do planeta, que submeteu-se à mediocridade humana numa época sem nenhum conforto material, para fazer-se o porta-voz das leis divinas e viver isso na convivência com os homens de seu tempo, tendo se submetido à precariedade da época, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual daqueles homens e mulheres, uma época de ignorância, uma época ainda marcada por muita agressividade, por muita violência, não é mesmo? E ele pede perdão a Deus pelo comportamento dos seus irmãos menores. Mas justamente porque ele veio trazer essa lição de perdão, entre outras, tantas outras lições, para nos conduzir na compreensão do que é a vida. Então, tanto Simeão quanto Paulo comentam sobre perdão. Mas lá na lição de Paulo, lá no meio, não é nem no começo nem no fim, Paulo diz assim: essa luta, vamos abrir um parêntese, que luta? A luta dos interesses variados, inclusive interesses comerciais, industriais, disputas religiosas, ideológicas, disputas de todo tipo, que a gente vive todo dia. A gente vê disputa de todo lado, de todo tipo, diariamente. Entre pessoas, entre grupos, entre instituições, entre países, entre ideias políticas, religiosas, sociais, artísticas, esportivas. Nós vemos luta todo dia. Então, o Paulo escreve assim: essa luta, vírgula, fechou o parênteses da luta, né? Que começa com uma alfinetada e culmina com uma ruptura. Esta frase me saltou aos olhos. Meu Deus! Olha o que nós vimos na hora do almoço hoje. Essa luta de opiniões, de divergências, de conflitos, que começa com uma alfinetada. É Paulo que está dizendo, não sou eu. Em algumas traduções está espinhos. Na tradução da Federação Espírita Brasileira está alfinetadas. Mas espinho e alfinetada é a mesma coisa, porque o espinho também cutuca e pode sangrar, você pode se ferir. Só que a alfinetada é um derivado, né? O espinho é mais propriamente dito, mas parece que a palavra alfinetada ela é melhor para se conectar com o indireta. Que começa com uma alfinetada e culmina com uma ruptura. Quando a gente fala na palavra ruptura, a gente lembra das tubulações da Sabesp. Outro dia eu fiz uma palestra para o Rio de Janeiro. O que é Sabesp? Na verdade, estou falando para o Rio de Janeiro. Sabesp é de São Paulo, né? Lá no Rio, nem sei como é que é. Mas tubulação de água, de repente... Aqui não é Sabesp também, né? Mas aqui... Como? Então, a tubulação da Saep. Então, cada lugar tem a sua. É que Sabesp é muito conhecida pela capital, né? Mas rompimento da tubulação. Então, estoura a calçada, estoura o asfalto, aquela água que sobe para todo lado, dá um trabalho danado, né? Perde água, que nem sei o quê, estourou a tubulação. Por vários motivos, né? Mas a gente pensa também no rompimento do cabo de internet, né? Bateu o caminhão no poste lá, o cabo esticado, rompe, a gente fica sem internet, a gente fica louco. Em alguns casos, ele está submerso, está subterrâneo, aí vai a escavadeira fazer um buraco para mexer em alguma coisa lá, rompe o cabo da internet. Mas não sei quantos dias sem internet, a gente fica biruta sem internet. Não dá mais para ficar sem internet. Mas essa ruptura que nós estamos querendo dizer não é da tubulação de água, nem do cabo de internet. São as rupturas de relacionamentos.
o Paulo fala, essa luta de opinião, de disputa de todo tipo, que começa com uma alfinetada, ou melhor dizendo, começa com uma cutucada, com uma indireta, com uma direta de propósito, consciente ou inconsciente, e culmina com uma ruptura de relacionamento. Ruptura que pode ser breve, pode ser pequena, ou pode ser gigantesca, longa e até acabar em tragédia. Quantos pais não rompem com seus próprios filhos? Quantos cônjuges, enamorados, que depois que casa vira inimigo? Talvez por causa dessas alfinetadas, dessas lutas variadas. Quantos sócios de empresas promissoras não se separam, desempregando um monte de gente, levando a empresa à falência por força desses conflitos de opinião? Quantos grupos, inclusive religiosos, não fecham as portas por causa dessas rupturas, desses conflitos, dessas disputas de posicionamento, normalmente movidos pelo orgulho, pela vaidade, etc. e tal. Nós não damos o braço a torcer, não é? A gente é teimoso em muitas circunstâncias. Então Paulo vai dizer, não culminam com uma ruptura. A ruptura é sempre lamentável, né? Claro que existe a boa ruptura, existem certas coisas que é melhor romper mesmo. Mas, normalmente, as rupturas resultam, daria para dar um monte de exemplo de boas rupturas, mas normalmente são más rupturas. As rupturas, elas ocasionam desdobramentos normalmente difíceis, lamentáveis, complicados. Mas ele não para aí. Depois da ruptura, ele põe uma vírgula. Aí que vem a parte mais difícil. Aí a gente se sente... Aí ele deu uma alfinetada na gente. Claro que ele não fez de propósito, ele está querendo ensinar, ele tem experiência para ensinar. É um espírito nobre, é um espírito sábio, é um espírito que tem autoridade para fazer isso. Nós não temos, mas ele tem. Depois da ruptura, ele diz assim, dirigindo-se ao leitor, você se inclui. Você está lendo o livro ali, você está lendo a lição, aí você já leu da alfinetada, da ruptura, vírgula. Quem sabe não foste vós que deste o primeiro golpe. Aí a gente fica envergonhado, né? Aí a gente morre de vergonha, a gente se sente humilhado e alfinetado, porque a gente começa a lembrar quantas vezes nós deveríamos silenciar e demos sequência ao hábito de denegrir a vingancinha particular, que não combina com aquilo que nós já sabemos. Não é coerente com o que já sabemos, com as lições do Evangelho à nossa disposição. Quem sabe não foste vós que deste o primeiro golpe, faltasse com moderação nas palavras. Já pensou que puxão de orelha? Quantos de nós já não nos pegamos sem moderação nas palavras? Erguemos o tom de voz, nos exasperamos, partimos para crítica dura, embora possamos até ter razão em certos casos, né? Mas a gente usa a possível razão que tenhamos para atacar. Vejam, está lá no Evangelho. Quantas vezes já não lemos isso? Quantas vezes nós não passamos por essa situação, não percebemos? Fizemos reunião do Evangelho no lar, fizemos palestras, escrevemos artigos, comentamos o Evangelho e não nos damos conta dessa preciosidade. Essa luta que começa por uma alfinetada e culmina com uma ruptura. Quem sabe não fosse vós que desse o primeiro golpe, que acionasse o conflito. Muitos conflitos nascem pela nossa falta de moderação, pela nossa falta de jeito. E o pior não é isso. É que agora, quando eu dou uma alfinetada em casa, meus filhos, pai, você escreveu sobre isso. Agora eu não posso mais dar alfinetada. Eu sou um ser humano como qualquer outro, de vez em quando dá vontade de dar umas alfinetadas mesmo, não dá? O palestrante espírita é uma pessoa igual das outras. E agora que vocês ouviram essa palestra, vocês vão lembrar do Paulo, não de mim. Vocês vão lembrar do Paulo. Tudo isso nos convida a esse exercício de aprimoramento. Essas lições fazem a gente refletir em pequeninos acontecimentos do cotidiano
que podem ser acionadores de aflições futuras, pela falta de moderação, pela falta de cuidado na voz. Quantas vezes a nossa voz, ela é rude, ela é agressiva, e às vezes nem usamos a voz. Às vezes é um olhar de censura. Como é que é aquela música? Seu olhar mata mais do que bala de carabina, né? É uma música falando do olhar aí de apaixonado, né? Mas o nosso olhar de censura, ele pode se comparar também com aquele silêncio proposital, com aquela malícia no jeito de olhar, censurando sem falar uma palavra. Quem de nós já não viveu isso? Quem de nós já não foi autor dessas posturas infelizes? E o Evangelho, sendo um convite para a renovação, ele traz essa experiência. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul publicou meu livro, virou um livro. Alfinetadas, a frase de Paulo começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Foi muito feliz na capa, né? A pessoa que fez a capa, que eu gostei muito, está aqui o dominó caindo sobre o impulso que nós demos, está derrubando tudo. O impulso infeliz ocasionou a queda da harmonia, o desencontro, a disputa, e teve uma mão lá que falou, para com isso. Esta mão, para com isso, ela é a mão da concórdia, é a mão do silêncio, é a mão do exercício do perdão. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que distribuiu o livro lá no Rio Grande do Sul, o livro acabou de sair faz menos de um mês, promoveu nesse sábado agora um debate entre duas mulheres. Eu não estava presente, eles usaram o livro, né? Eu não estava presente. Uma live, uma reunião híbrida, eles têm reunião lá de sábado às 3 horas da tarde, e a presidente da casa, que é a Cláudia Skol, convidou, eu não me lembro o nome da outra mulher, que é responsável pela área de família da Federação, da Seara do Mestre, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E as duas mulheres conversando sobre as alfinetadas no ambiente do lar. Porque, embora as alfinetadas ocorram em todos os segmentos, em diferentes graus, por diferentes posturas, pessoas e posicionamentos, é dentro do lar que a coisa pega pior, né? Porque muitos relacionamentos são rompidos ou agravados em função dessa falta de moderação. Quando usamos de gritos, de berros, de desrespeito entre pais e filhos, entre irmão, marido e mulher, etc. Então, se vocês quiserem ver, o debate foi muito bonito, porque a outra entrevistada, ela se emocionou no final, desabou, né? Se emocionou bastante. E vocês vão achar na TV Seara, que é a Seara Espírita, não vou lembrar o nome, não vou lembrar, me perdoa, mas é TV Seara, vocês vão encontrar. O canal de YouTube se chama TV Seara ou Seara TV. E vocês vão ver lá, alfinetadas no ambiente familiar. Então as duas mulheres conversando, utilizando-se do exemplo do livro, inclusive a entrevistada traz uma lição de Emmanuel falando sobre isso, né? Elas trazem várias situações do cotidiano familiar, do descuido que temos muitas vezes uns com os outros. Nesse cuidado carinhoso que precisamos ter, de atenção, de gentileza, que evita o início desses conflitos. Porque é aquela história, o próprio Paulo pergunta ao ouvinte, como disse a vocês, quem sabe não fosse vós que acionasse o conflito. Então, a minha surpresa foi muito grande, porque eu escrevi o livro, né, motivado por essa ocorrência que nós presenciamos e depois o encontro com o texto de Paulo. Escrevemos o livro e sou muito amigo lá do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e mandei o livro para ele. Em 20 dias ele devolveu, o livro estava aprovado e saiu rapidamente. Né? E tem me causado muita surpresa a repercussão, porque eu estive em Limeira na quarta-feira passada e no final da palestra, fizemos essa palestra também, chegou um homem lá e falou, eu preciso comprar 6 livros, eu preciso um para minha nora, para o meu genro, para o meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, a situação está preta mesmo, né? A situação está complicada, né? Porque é uma situação comum do cotidiano, a gente se alfineta muito.
a gente permite esses acessos de agressividade verbal ou silenciosa, que não deixa de ser uma alfinetada, né? Então, muitas vezes, denegrimos, humilhamos a outra pessoa, etc. E aí, descobrimos esse último capítulo do livro Segue-me, ligamos as coisas imediatamente. Porque Emmanuel vai falar que a grande parte das tragédias humanas começa com a língua. O descuido com o uso do verbo, esta ferramenta maravilhosa que nós temos na boca, que é falar, comunicar-se. Mas nós esquecemos de comunicarmos-nos com respeito. O respeito inclui-se no carinho, no evangelho e por aí vai. Eu estou agora fazendo uma pesquisa sobre fascinação. A fascinação é o segundo grau da obsessão. Como sabem vocês, a obsessão é a influência que podemos nos exercer mutuamente, né? Então, a obsessão existe tanto entre encarnados, todo tipo de assédio que existe no relacionamento, assédio moral, sexual, assédio de todo tipo, não deixa de ser uma obsessão. É alguém que implica com a gente, ou a gente se implica com alguém, não deixa de ser uma espécie de obsessão. Obsessão entre encarnados. Quando pega muito no pé um do outro, sabe? Não deixa de ser uma espécie de obsessão. Já pode ocorrer entre os espíritos desencarnados, dois adversários que se encontram no plano espiritual, levar a vingança para lá e lá disputam como ninguém, né? Ou daqui para lá, quando a gente não se conforma quando o ente querido desencarnou, e fica exercendo uma influência muito vigorosa, inconformada, que vai afetar o desencarnado. Ou do desencarnado para o encarnado, que é o que a gente mais estuda, que é a influência de um espírito perturbado. A obsessão. A obsessão, ela se classifica em vários graus. Existe a obsessão simples, que é a da simples sugestão. Então você está conversando com uma pessoa, e a pessoa te ofende. Você considera uma ofensa. A pessoa pode ter feito por brincadeira, como disse, não é recomendável, mas ela deu uma cutucada numa ferida sua. Pode ter sido uma alfinetada. E você pode aceitar ou não. Você pode levar aquilo, deixa para lá, né, já passou, etc. Ou ficar nervoso com aquilo. Ficar revoltado e partir para briga, discussão, conflito, bate-boca, etc. A obsessão simples acontece que nesse momento de discussão, em que você recebe a ofensa, o espírito que está querendo te prejudicar, ou às vezes não está nem querendo te prejudicar, mas é um espírito desocupado, que está ali participando da conversa. Ele chega perto de você e fala assim: você vai deixar assim? Você vai concordar com essa barbaridade que te fizeram? E estimula você a discutir, a reagir à ofensa. A obsessão simples ocorre assim. Você pode aceitar a sugestão do espírito e partir para a discussão. Ou recusar a sugestão. Você recebe a ofensa e silencia. A pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, deixa para lá, fica quieto, né? Você silencia. Aquele espírito que estava te acompanhando ou presenciou o conflito, se você aceitar e partir para a discussão, ele vai fazer novas sugestões, porque ele gostou da brincadeira, ele falou, você aceitou, ele vai tentar de novo. Se você recusar, recusou a primeira vez, recusou a segunda, recusou a terceira, ele vai procurar outro. Alguém perguntaria, mas por que os espíritos são assim? Nós vamos entender isso com a doutrina espírita, ao entender que o mundo espiritual é habitado por espíritos nas mais diversas condições. Existem espíritos bem intencionados, mal intencionados, existem espíritos generosos, existem espíritos vingativos, existem espíritos perseverantes, perversos, bondosos, caridosos, desocupados, doentes, perturbados e perturbadores, benfeitores. Os espíritos estão nos mais diversos graus, como aqui na Terra. Nós temos pessoas nas mais diferentes categorias morais. E como eles têm a invisibilidade, a gente não vê eles se valem disso. Os bons dão conselho.
Se você aceita o conselho, você se beneficia do amparo que eles dão e vai aprendendo a aproveitar os ensinamentos. Se você não dá ouvidos, você cria uma barreira, o espírito se afasta. Os maus espíritos, eles se aproveitam da nossa invigilância e fazem sugestões para perturbar o ambiente. Isso acontece em todo lugar. Dentro de casa, entre pessoas, fora de casa, no trabalho, etc. e tal. E a fascinação já é um grau mais avançado da obsessão. É quando a pessoa parece que tem uma venda nos olhos e ela começa a achar que só ela está certa. O espírito fala, você que tem razão, os outros não sabem nada. E você aceita essa sugestão, você começa, o bom sou eu. Eu é que sei tudo. Eu é que sou o melhor, eu sou insubstituível. Então você começa a achar que só os outros estão errados, só você está certo. Isso é fascinação, com grandes desdobramentos prejudiciais para o envolvido. E depois entramos no terreno da subjugação, que é um terreno mais árduo. Eu não vim para falar da obsessão, mas eu adentrei esse assunto porque eu estou escrevendo um livro também sobre a fascinação. O livro está com o nome, estou na metade, o livro está com o nome Fascinação, Supostos Médiuns, Pseudo-Mentores. Porque assim como existe gente fraudulenta na Terra, que faz plágio, que engana, que rouba, etc. e tal, no mundo dos espíritos é a mesma coisa. Alguém perguntaria, mas como? Os espíritos, o fato de ser espírito não altera a condição moral da criatura. Vamos lembrar que a gente está num planeta sofrido. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde os habitantes somos enfermos ainda, necessitados de aprimoramento. Então, o número de espíritos perturbados e perturbadores e falsificadores é muito maior do que os que estão encarnados, devido à proporcionalidade. Porque nós temos muito mais espírito desencarnado do que encarnado. Isso é para meter medo em alguém? Não, em absoluto. Isso é o conhecimento da realidade do nosso mundo. Então nós temos que estar vigilantes para esses aspectos, para não sermos dominados por espíritos que gostam de dominar os outros e gostam de ver a coisa pegar fogo. Sempre que eles podem, eles se misturam na convivência e instigam as discussões. E instigam os ataques, a agressividade, o desprezo, a discussão. Por quê? Poderia se perguntar por quê? Se não houve, porque normalmente a obsessão acontece por vingança. Nós prejudicamos alguém e o prejudicado passa a nos acompanhar. Pode ser coisa desta vida ou de outra vida anterior. Mas, tirando o motivo de vingança, existem os espíritos desocupados, que estão infelizes, e eles têm inveja e ciúme dos que estão equilibrados. Então eles se misturam no meio, porque como eles são infelizes, por próprio comportamento, eles querem prejudicar a harmonia e a felicidade daqueles que estão bem, estão procurando se instruir e melhorar. Ora, esse conhecimento é muito importante para nós, porque quando a gente tiver vontade de alfinetar alguém, vamos lembrar que pode estar sendo estimulado por um espírito perturbado. Então é melhor a gente falar, aqui não. Você vai desestimular um espírito que quer instigar uma discussão, que quer provocar um rompimento, porque os espíritos que são ainda teimosos, que não querem o progresso da Terra, porque eles sabem que a Terra progredindo, eles serão convidados a se retirar. Eles serão excluídos da Terra, mas serão massacrados? Não, eles vão reencarnar em planetas inferiores, onde não tem água encanada, não tem ar-condicionado e não tem Wi-Fi. Não tem internet. Ainda não foi descoberto. Então eles vão estar lá, mas parece que está faltando alguma coisa. Eles olham na mão assim, começam a fazer assim, né? E não lembra o que é. Aí eles vão ser os descobridores da internet lá naquele país que já conheceram aqui, naquele planeta, né? Então, como eles não querem o progresso do planeta, eles procuram a divisão daqueles que estão encarnados para que o planeta continue com conflito. O que nós estamos vendo na realidade atual do planeta
é uma atitude de desespero desses espíritos desequilibrados, porque eles sabem que se o planeta evoluir, eles serão levados para planetas inferiores. Então eles desejam postergar o quanto mais puderem o progresso do planeta. E o progresso do planeta se faz através de pequenas atitudes. A começar pelo perdão desses pequeninos deslizes que acontecem no relacionamento. E o silenciar uma possível cutucada, uma possível indireta, o perdão a pequenos fatos do cotidiano, é fator muito importante nesse contexto geral de harmonia e felicidade humana. Experimentemos. Eu já fiz a palestra umas 10 vezes e em algumas ocasiões eu senti vontade de dar uma alfinetada, eu experimentei silenciar, porque agora eu sou obrigado, né? Agora eu sou convocado, porque senão eu perco qualquer tentativa de falar sobre o assunto. E realmente a gente se beneficia desta atitude, que às vezes custa um sacrifício naquele momento, e depois somos beneficiados por essa atitude. Experimentemos, nos relacionamentos conturbados, silenciar uma possível causa de conflito e partir para o perdão. É a essência do Evangelho. Quando falamos no Evangelho, a gente fica a pensar no convite de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como perfeito? Eu, com todas as minhas misérias dentro de mim, com as minhas mediocridades e limitações. Mas essa perfeição é a perfeição relativa a este planeta que nós estamos, na condição que estamos. E um dos exercícios é este: o silenciar possíveis respostas que alfinetam, possíveis indiretas. Vamos aprendendo com Paulo de Tarso, vamos aprendendo com a doutrina espírita, vamos aprendendo com o Evangelho. Essa lição particularmente me ensinou bastante, a ponto de ter virado o livro. Trouxe também o outro livro que saiu, Causa e Casa Espíritas. Os dois livros, coincidentemente, saíram juntos. Foram duas editoras diferentes e foi uma mera coincidência, saíram os dois no mesmo mês. Esse aqui é da editora Allan Kardec de Campinas. Tivemos a oportunidade de lançá-lo no Shopping Dom Pedro, lá numa tarde de sábado, foi muito gostoso. Causa e Casa Espíritas. Esse foi meu primeiro livro, em 1999. Estava esgotado há muito tempo e o Kardec quis reeditá-lo. Nós praticamente reescrevemos o livro, porque precisou de muitas atualizações. Para vocês terem uma ideia, aqui no livro, na primeira versão escrita lá em 99, eu falo do retroprojetor. Aquelas lâminas que a gente projetava na parede, né? Eu tive que tirar do livro, porque aquilo está absolutamente uma peça de museu. Então eu falo de giz, de lousa, né? Ficou desatualizado, eu tive que reescrever o livro, né? Eu falo de carta no correio, sabe? Essas coisas assim. Coisas que já não se usam mais, né? Então, naquele tempo, nem imaginávamos a chegada do WhatsApp e toda essa facilidade de comunicação. Então, reescrevemos o livro ampliado e revisado pelo autor. Eu quero agradecer imensamente. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre o tema, sobre a questão, alguma pergunta que eu consiga responder? Pois não. Nem a pergunta, nem a nada. É só uma colocação muito simples. A gente tem sacrifício de manter o silêncio, aí serve. Estudo ou não. Só que se a gente consegue, logo depois, a paz da consciência é o salário. Olha que bonito. Consciência mais leve, né? Muito bem. A consciência mais leve é o que a gente precisa lutar, né? Como é que é o seu nome mesmo? Diego, você sabe que eu persigo a serenidade. É uma perseguição pessoal minha, né? Eu ainda não consigo ser sereno, embora vocês achem que eu seja. Porque todos nós somos seres humanos com lutas interiores tremendas, né? Então, eu até falei aqui para Cecília e para o nosso Acácio, né? É bonito vir a Pirassununga e encontrar a serenidade dos dois conversando. A expressão do rosto, né? Ele olhou desconfiado lá. Esse olhar aí é alfinetado. Não deu certo. Então, a serenidade que você se referiu realmente é uma virtude muito grande que a gente precisa perseguir ela. Porque através desses pequeninos gestos, você diz, dá vontade de explodir, né? Eu também tenho vontade de explodir, tem hora. Mas esse segurar da vontade de explodir, a gente vai aprendendo a segurar coisas maiores, né? É um exercício mesmo, a gente
pratica nas pequenas coisas, e quando surge um motivo mais expressivo, a gente aprende a como renunciar àquela experiência. Quando você consegue, numa das maiores coisas, segurar, aí numa pequenininha besteira você explode, se sente muito mal. Tipo, que incompetência, né? Que incompetência. Como é que passou isso? Principalmente depois que a gente leu Paulo, né? O Paulo fala, quem sabe não foste vós que deste o primeiro golpe. Que vergonha que eu fiquei. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço para vocês. E até o ano que vem, se me convidarem novamente, né, Cecília? Muito obrigado. Eu diria a vocês aquilo que eu sempre digo, né? Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado. Obrigado.